ao Cacoalcast, mais uma rodada de entrevista para você. A gente sempre busca os assuntos do momento e hoje nós queremos falar sobre essa polêmica envolvendo o INSS, né, que deu aí um rombo bilionário no governo, Polícia Federal, pensionista, aposentados sendo vítimas de fraudes. E nada melhor do que a gente entender melhor desse assunto falando com ela, nossa advogada, a Carol Fernandes. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Samara. Esse tema ele tomou uma proporção nacional, então assim, vale muitos esclarecimentos para que você que é aposentado e pensionista, que foi vítima ou aquele mesmo que está com medo sem saber se é ou não vítima, a gente vai trazer informações aqui muito importantes. Olha só, gente, com tudo isso acontecendo, golpistas estão se aproveitando desse momento e enviando mensagens via WhatsApp para algumas pessoas, para alguns aposentados, porque hoje em dia a gente sabe, né, doutora, que é muito fácil ter acesso a dados das pessoas, como, por exemplo, o CPF da pessoa. É muito fácil hoje, os golpistas estão aí com essa ferramenta na mão e muitos aposentados estão caindo nesse golpe. Infelizmente. Inclusive, foi publicado uma estimativa de 4,1 milhões de aposentados e pensionistas que foram golpes de 2019 a 2024 dessa fraude bilionária. Então, assim, de fato, a gente não tem mais proteção de dados. Por essa exposição e facilidade de que golpistas têm acesso e geralmente estão lidando com pessoas muito simples, baixo grau de escolaridade, pessoas talvez semi-analfabetas, eles de fato são vítimas fáceis para esse tipo de golpe. Doutora, por incrível que pareça, aconteceu uma situação com alguém muito próximo a mim, a dona Graça. Ela é uma senhora que me ajuda lá na minha casa. E semana passada, ela disse que quando foi receber a aposentadoria, tinham descontado mais de R$ 700 na aposentadoria dela. E aí ela não entendeu, ela não tinha feito empréstimo, não tinha feito nada. Ela falou, não, peraí, que tem alguma coisa errada. E aí ela acabou indo na agência dela e quando chegou lá, tinham realmente feito um empréstimo. Gente, um empréstimo de quase R$ 15.000 na conta dela. Então, assim, ela já tinha um outro empréstimo que ela mesma tinha feito, que já descontava. E agora mais um empréstimo de R$ 15.000 com parcela de R$ 600. Imagina só, ela ganha um salário de 1.512, né, que é o salário mínimo. Aí ela já tinha um empréstimo com mais 600, acho que não sobrou nem R$ 500 na conta dela para ela. Por sorte, graças a Deus, ela conseguiu resolver. A agência acabou fazendo o estorno desse valor, mas só resolveu, segundo ela, a gerente da agência disse para ela o seguinte: vai resolver porque o desconto foi feito ontem e o empréstimo também foi feito ontem. Tudo recente, né? Muito recente. Porque se tivesse descontado a primeira parcela efetiva, por exemplo, vamos supor que ela fosse lá para o dia 15, ela já não conseguia mais, doutora, reaver esse valor e ela teria que pagar ou entrar na justiça para conseguir reverter essa situação. O que eu vejo muito em relação a isso é o seguinte: de fato, os aposentados, eles vêm tendo descontos e quando a gente fala desse golpe, eram descontos assim, de valores não tão expressivos, que eram em torno de R$ 30 a R$ 70, então aquelas parcelinhas eram descontadas. Imagina, 4,1 milhões de pessoas tendo descontos indevidos. E foi publicado, inclusive, pela Polícia Federal, um rol de 12 empresas ilegais, que eram, entre elas, associações e sindicatos que faziam esse tipo de desconto. Então, a dona Graça ela é uma dentre milhões de vítimas, porque esses descontos eles são, de fato, indevidos. E por que são indevidos? Porque não houve uma autorização expressa por parte do interessado. Então, o aposentado ele não manifestou interesse, ele não buscou um empréstimo. Esse empréstimo foi debitado automaticamente do seu benefício e isso é um ato ilegal. O que a gente vê na prática? A única maneira de reaver esse desconto, principalmente quando já vem acontecendo durante muito tempo, é você buscar medidas judiciais. A lei fala o seguinte: você pode reaver até os últimos 5 anos. O desconto, ele iniciou, as pesquisas estão apontando isso, o grande boom, ele iniciou em 2019 e até 2024, onde foi a maior parte em massa desses descontos. Então, os últimos 5 anos, todos aqueles que foram vítimas, eles poderão buscar os seus direitos na justiça. E como é que vê se houve ou não um desconto? A maior dúvida eu comecei a receber muitas ligações no escritório, inclusive de clientes que eu aposentei. Doutora, mas será que eu sou vítima? O meu pai é vítima, não sei quem é. Eles ficaram inseguros. E a forma que eu falo, assim, inicialmente para a gente observar se houve ou não desconto é através do extrato de pagamento.
Então, o segurado, ele acessa a senha Gov no meu INSS, baixa lá o extrato de pagamento dos últimos 5 anos e verifica se há alguma associação na sua descrição de descontos que não consta pela sua autorização. Ali é o início de prova que a gente faz todo o rastreio para buscar o período e o valor que já foi tirado indevidamente desse segurado. E esses descontos, doutora, é algo assim que fica na cabeça das pessoas. Por quê? Eu não fui lá, eu não fiz, eu não assinei, mas tem uma assinatura, tem uma autorização. Como se resguardar disso? O que pode ser feito? Infelizmente, a gente viu uma insegurança muito grande. Porque, assim, ainda que não houve a expressa vontade do segurado, do aposentado ou pensionista em buscar esse empréstimo, esse desconto, ele teve de forma indevida. Então, assim, não tem como a gente justificar a maneira pelo qual os golpistas tiveram acesso. A questão é que isso é muito mais profundo, Samara, do que a gente vê. Então, assim, a mídia, de uma forma muito velada, ela leva à população o que já estourou. Só que por detrás dos números, que são muito expressivos, 4,1 milhões de aposentados de descontos indevidos. Do outro lado, 6,2 bilhões de reais desviados. A gente tem que investigar como surgiu, de fato, essa fragilidade no sistema de autorizar. Aí vem as teses. Será que eram pessoas envolvidas dentro do INSS? Será que tem apenas cunho político? Então, assim, é algo muito profundo para ser investigado de fato. E com isso, né, muitas pessoas vêm sofrendo prejuízo. Doutora, somente aposentado está sofrendo, né, com essas fraudes, estão sendo prejudicados, ou a gente também pode colocar outros beneficiários também, que também, né, se enquadram aí? Excelente pergunta. Por quê? Uma diferença que a gente precisa falar. Existem várias modalidades de benefício junto à Previdência Social. Tem aqueles benefícios que trazem uma estabilidade, ou seja, quando eu preencho o requisito, eu vou ter a concessão de uma aposentadoria por incapacidade permanente, eu vou ter uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, uma pensão por morte, que tende a receber a pessoa beneficiária de forma vitalícia, e tem outros que são mais frágeis, que, por exemplo, são um salário maternidade, um auxílio-doença, que tem data fim. O golpe foi aplicado para aqueles que não têm data fim de benefício, ou seja, o aposentado que se aposentou e vai ficar aposentado de forma vitalícia. Aquele que recebe benefício por incapacidade temporária, por 6 meses, 1 ano, ele não é vítima, porque o tempo de recebimento seria talvez inferior ao movimento desse golpe todo. Então, quem recebeu? Aqueles que têm estabilidade junto à Previdência Social. E como que a gente pode classificar esses tipos de golpe para quem está acompanhando a gente conseguir entender? Porque talvez pode, né, igual a senhora mesmo disse, pode gerar uma dúvida. Peraí, será que eu também fui vítima? Como identificar, como que eles podem saber se, a partir de quando, né, que já começou toda essa movimentação? Eu sei que até o ministro, né, ele foi demitido, né, devido a tanta polêmica envolvendo o INSS, e cada vez que a gente vê nas notícias, os assuntos vão se aprofundando, mais pessoas também vão sendo envolvidas, né, nessa polêmica toda. Mas, como diz o outro, o consumidor final, que é o aposentado, é ele quem está levando a conta, né? Ele quem está pagando a conta, na verdade. Infelizmente. E assim, como é que faz para eu saber se eu sou vítima ou não? Primeiro ponto. Se você é uma pessoa que recebe um benefício do INSS, você precisa ter identificado qual é o benefício que você recebe. Ah, mas eu não consigo identificar se o meu benefício é um benefício permanente ou temporário. Busque orientação jurídica. Procure um advogado da sua confiança que seja especialista na área, que possa te auxiliar. Então, esse advogado ele vai buscar, através do seu extrato de pagamento dos últimos 5 anos, se houve ou não descontos indevidos. E veja, caso haja o desconto, as medidas são: você entra com uma ação judicial buscando a restituição desse valor. Inclusive, o valor poderá ser pago em dobro, mais um valor determinado a título de indenização por dano moral. Então, quem está pagando a conta até então é a massa de aposentados que são, de fato, vulneráveis. São pessoas com baixo grau de instrução. Inclusive, em pesquisas recentes, estimou-se que das vítimas, 97% não tem conhecimento algum de qualquer tipo de assinatura.
Então, é a grande maioria mesmo que foram lesados. E, como você disse, o consumidor final que paga a conta, e de fato é ele. Porque hoje, qual que é a manobra do governo? O que está sendo publicado como forma de maquiagem para esse cenário? Veja, os valores serão restituídos para todos os aposentados. Ok, mas quem é que vai pagar essa conta? O aposentado não tem como. É aquele que está na ativa. Então, o Brasil ele tá num ciclo tão vicioso que houve essa extração de valor, 6,2 bilhões ou até mais, só que agora nós, na ativa, deveremos trabalhar para restituir aqueles que foram lesados. Então, a conta realmente ela anda em círculo. E, infelizmente, quem paga é o consumidor final. Na verdade, aquilo é uma bola de neve, né? Porque hoje nós vamos trabalhar para pagar quem foi lesado. E aí, quem vai te pagar pelo excesso, né, do imposto que você está pagando? E aí, depois, como que fica tudo isso? Dá para entender, gente, que tá ficando complicado. Algumas pessoas dizem, nossa, tá ficando complicado viver no Brasil. E de fato, tá ficando mesmo complicado, porque a cada dia que passa, a gente tá vendo que as coisas estão virando um ciclo, tá virando um vício isso. Conta não fecha, né? Alguém faz algo errado, alguém precisa pagar a conta. Quem vai pagar a conta? Ah, a gente achou quem vai pagar a conta, tá? Mas e aí? Quem vai me restituir, né, do alto índice que eu tô pagando? Quem vai, doutora? Infelizmente, a conta ela não fecha e é algo assim tão bizarro, tão assustador, porque a gente foge da compreensão humana, porque como alguém pode andar de Porsche à mercê da desgraça do outro que recebe um salário mínimo? Então, assim, é um roubo, de fato. Ali houve algo assim muito violento, porque aquela pessoa ela recebe um salário mínimo. Ela teve desconto durante anos de forma indevida, porque, veja, se nós podemos entrar buscando os últimos 5 anos dá aproximadamente 60 meses. Então, 60 meses tendo desconto é muita coisa para aquele que sobrevive do salário. E tem pessoas usufruindo desse valor que é bilionário. Então, assim, infelizmente, a conta realmente ela não fecha. Eu acredito que não fechará, mas agora o foco é o que fazer para que haja pelo menos um início de um equilíbrio dessa matemática, né? Doutora, como a senhora tem esse conhecimento jurídico, eu já devolvo a pergunta da senhora. O que fazer, né? O que pode ser feito a partir de agora? A senhora já deu os princípios básicos, né? Para quem pensa que tem uma desconfiança que foi lesado, que precisa ir verificar, né, a sua conta para ver se realmente houve esse desconto indevido. Talvez você esteja pagando e nem saiba. Isso. Né? Às vezes está descontando aí na sua conta e você jura que é alguma coisa que veio ou que é um desconto da mensalidade ali do seu banco e talvez nem é. Né? Talvez é R$60, é R$20, mas imagina só, R$20 ao longo de 5 anos. Exato. R$60 ao longo de 5 anos, dá um montante grande. Né? E tanta gente tendo esses descontos. E, doutora, o que pode ser feito? Eu descobri que eu teve esses descontos indevidos na minha aposentadoria. E o que eu posso fazer? Qual que é a medida a se tomar? Inicialmente é buscar assistência jurídica. Porque, assim, vai ter que ser ingressado com um pedido judicial. E o instrumento para isso é um advogado habilitado, especialista, que possa auxiliar. Porque nós faremos cálculos, igual clientes chegaram já no meu escritório. Doutora, eu acho que eu estou sendo vítima, o meu pai acha que está sendo vítima por descontos. Eu vou analisar o extrato de pagamento e, de fato, existe ali, foi publicado 12 associações, né, como eu disse, que estão dentro desse golpe, e eu vejo que, de fato, aquele cliente foi vítima. O que eu faço? Eu faço os cálculos de todo o período de desconto, nós vamos atualizar aqueles valores, pedir restituição em dobro e mais uma indenização. Então, a única maneira hoje de você buscar amenizar o prejuízo é por meio de uma ação judicial de restituição desse valor indevidamente descontado. Aproveitando, doutora, que a gente está falando de aposentado, que foi lesado, né, que houve problema, que teve desconto indevido, como no início do nosso podcast eu falei para a senhora, existem muitas pessoas que são vítimas de empréstimos que eles não fizeram. Sim. Não fez. E aí, esse aposentado, ele vai lá no banco, na sua instituição, e aí ele diz, olha, tá descontando X valor aqui, mas eu não fiz esse empréstimo. E eu já vi muitas vezes na reportagem, notícias, já consegui presenciar aposentados que chegam em certas instituições e o gerente olha para eles e fala assim, infelizmente, descontou 3 parcelas, você vai ter que continuar pagando. Não tem o que fazer.
Realmente, doutora, não tem o que fazer? Tem. A medida a ser feita é a medida judicial. Porque se esse aposentado buscar, por exemplo, informação no INSS, o INSS vai falar isso. Olha, nós não temos como resolver o seu problema. Nós não podemos fazer nada. Então, qual que é a medida? Entrar com ação judicial de anulação desse indébito, desse valor que está sendo cobrado indevidamente e pedir até mesmo a restituição em dobro do que foi descontado. Então, o meio é judicialmente. Então, aquela pessoa que foi lesada, que de repente já teve até a notícia de que, olha, eu não posso fazer nada para te ajudar, porque o INSS respondeu assim. Ou ele vai numa cooperativa e fala assim, olha, você de alguma maneira deve ter assinado ou aceitado através de um link algum tipo de contratação, nós não temos o que fazer. Se for provado que, de fato, houve uma fraude, e essa prova ela é uma prova onde a gente busca, por exemplo, todo o histórico de crédito daquele cliente, a gente busca do período que está sendo descontados, os valores e tudo mais, nós podemos ingressar com ação judicial. O meio, Samara, de solucionar o problema é por meio de uma ação judicial. E tem um tempo para isso? As pessoas elas têm um período que elas podem fazer isso? Ou vamos supor que já passou mais de 5 anos e agora você está assistindo esse podcast e você falou, epa, peraí, eu paguei algo que eu não fiz. Foi descontado na minha conta e eu não fiz. Ainda pode se recorrer ou tem um período, doutora? É isso. O período para se buscar o direito atrasado é de até 5 anos. Por exemplo, eu soube que eu estou sendo vítima desse desconto desde 2019. Nós estamos em 2025, passaram-se 6 anos. Eu não consigo recuperar os 6 anos de crédito indevido. Eu consigo recuperar os últimos 5. Então, a partir do momento que eu tomo conhecimento, eu busco pretérito 5 anos para trás, né? Desse período que é o período devido para fazer a restituição. Mas se já tiver terminado, se aquela pessoa já tiver pagado tudo? Aí, infelizmente, se passou disso tudo, não tem o que fazer. Entendi. E, infelizmente, tem pessoas que pagaram empréstimo ao longo da sua vida porque não souberam e foram vítimas. Tem muito isso, né? Acontece muito isso. Vai tendo esses descontos e a pessoa fala, e agora? O que eu vou fazer? O banco diz, não tem o que você fazer. Você tem que pagar. E a pessoa vai pagando e ela não sabe, olha, para você que talvez foi vítima ou para você que tem um empréstimo que você não fez, tá a solução para você. Uma ação judicial. Porém, né, doutora, tem as ressalvas, né? Exato. Realmente precisa ir de uma comprovação também, né? Exato. Porque assim, a gente precisa provar o dano. E a gente prova por meio de vários tipos de prova. Prova documental, prova testemunhal, prova do histórico. Então, assim, nós vamos... O advogado, ele vai levantar todas as medidas possíveis de prova para que a gente sustente aquilo que está sendo argumentado. Entendi. Olha só, e agora eu quero falar para você que está acompanhando a gente agora, olha, como é que tá a conta de energia? A energia tá vindo muito alta? Olha, a gente tem uma novidade para você. Você sabia que agora você pode economizar até 95% da sua conta de energia através da energia solar? É isso mesmo. É por isso que a gente traz para você a Extrasol Energia Solar. Uma energia de qualidade, principalmente para você que é produtor rural, que passou muito tempo da sua vida tendo que ficar à noite acordado irrigando a sua plantação para poder economizar energia, porque a gente sabe que o padrão verde, ele tem um período ali para você estar utilizando essa energia para que ela tenha descontos para você. Então, com isso, o produtor ele vai perdendo a saúde. E aí, no outro dia, o produtor precisa levantar cedo para trabalhar. E à noite ele não conseguiu dormir corretamente porque ele precisou ficar cuidando da irrigação. Então, a notícia que a gente tem para você agora é Extrasol Energia Solar. Você vai dar adeus a essa problemática. Vai poder dormir tranquilamente, vai poder ter qualidade de vida e economizar aí até 95% na sua conta de luz. E lembrando que na Extrasol você tem descontos, tá, gente? Para você tem descontos. Além dos descontos na conta de luz, você também tem instituições que dão prazos de carência para você começar a pagar. E não somente para você produtor, mas para você empresário, para você que tem uma casa aqui na cidade, para você que tem uma casa na cidade, para você que tem uma casa na zona rural, tem outros também benefícios para você, tá bom? Você pode agora economizar de verdade e ter uma energia de qualidade com a Extrasol Energia Solar. Você pode entrar em contato com os nossos consultores e tirar todas as suas dúvidas. Estamos atendendo aí em todo o estado de Rondônia. Doutora, olha, a gente segue aqui falando com a doutora Carol
porque a gente sabe que é um assunto polêmico, é um assunto que está repercutindo muito a nível nacional e é muita gente precisando dessa informação. Doutora, existe também pessoas que caem em golpe, esses que não têm essa aposentadoria vitalícia, mas, por exemplo, um LOAS, um BPC, também tem fraudes e tem golpes para essas pessoas? Na verdade, existe hoje golpes para todo tipo de cliente e pessoas possíveis. Recentemente, atendi um cliente de outro município que veio aqui em Cacoal e ele falou assim, doutora, eu atendi uma ligação do meu banco perguntando se eu havia agendado um Pix. Eu falei que não, então, na ligação, falaram, clique no botão 2 para anular. Eu cliquei e automaticamente foi gerado um empréstimo. Então, assim, existe várias maneiras de se fazer golpes. Hoje, vindo para cá, inclusive, gravar, recebi uma cliente de um processo que já tinha sido encerrado, falando, doutora, olha essa mensagem. Com a minha foto, um outro número falando, olha, tem um dinheiro liberado seu do processo tal, tal, tal. Ela falou assim, será que é golpe? Eu falei, é claro que é golpe. Não é meu número, o seu processo já finalizou, então... Então, assim, qual que é o cuidado que nós devemos ter, Samara? Hoje, infelizmente, não tem mais filtro. Está muito escrachado. Então, qualquer pessoa hoje pode ser vítima de golpe. Então, assim, estar atento aos sinais. Não passar informações pessoais, estar atento a não falar demais quanto a dados, a números de CPF, documentos, estar atento a não assinar nenhum tipo de link que é enviado por meio de WhatsApp. Então, assim, são medidas que a gente tende a melhorar a proteção. Mas, infelizmente, os golpes aí estão a todo tipo de pessoa. Segurados do INSS são muito vítimas pela fragilidade que compõe eles, né? São pessoas simples, baixa renda, às vezes baixo grau de instrução, então são vítimas fáceis, infelizmente. Olha, então, para você que foi vítima, ou para você que acha que foi vítima, para você que tem uma dúvida, a dica é para você procurar um advogado da sua confiança, para você se informar. Para você que tem aí, não acredite nas primeiras falas, né, doutora? Alguém disse para você que não tem como resolver. Olha, busque informação, porque sim, tem como resolver toda a problemática, né? Você pode entrar com uma ação jurídica e aí reaver esse valor que você pagou. Então, o início de tudo é você procurar uma orientação. Doutora, eu já quero agradecer a senhora pela participação aqui no nosso podcast. Muito importante a sua participação hoje, para a gente falar desse assunto que está em ascensão. Muito obrigada por ter vindo. E para você que tem dúvidas, olha, você pode estar deixando a sua pergunta para a gente. Mande a sua pergunta para a doutora Carol, que nós vamos trazê-la novamente aqui no podcast para a gente estar respondendo as suas dúvidas e as suas perguntas. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Samara, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É sempre muito importante falar para a sociedade dos seus direitos e alertar sobre os riscos que os mesmos têm. Então, fico à disposição sempre que for necessário. Obrigada. E muito obrigada a você pela sua companhia, pela sua audiência. E a gente volta a qualquer momento com mais uma rodada de entrevista aqui no Cacoalcast. Já aproveita e nos siga nas redes sociais, aqui no YouTube, também no Instagram e no Facebook, para você ficar por dentro de todas as informações. Até breve.